Orações subordinadas adverbiais. Como identificar a oração subordinada adverbial? A oração subordinada adverbial é aquela que... Então, vamos a uma breve teoria. Foco agora na teoria, porque depois é só treinamento de questões. Orações subordinadas adverbiais são aquelas que modificam o verbo como um advérbio. A relação delas é com o verbo, porque elas têm valor de advérbio. Sintaticamente, elas equivalem a um adjunto adverbial. São introduzidas pelas conjunções subordinativas adverbiais, se forem orações desenvolvidas. Mas, se vierem sob forma reduzida, aí elas vêm sem conjunção, que é o que você vai ver depois. Olhe para mim, olhe para mim. Orações reduzidas é assunto que eu vou estudar no final, porque é mais difícil, eu prefiro deixar sozinho, tá? Então, por hora, você é feliz. Por hora, você está estudando as orações subordinadas adverbiais desenvolvidas, que são aquelas que vêm com conjunção. Aí, lembra? É só lembrar as conjunções adverbiais. Lembra que as conjunções adverbiais são aquelas que são 9 tipos, 6, mais FTP. 6 que começam com a letra C, causais, conformativas, concessivas, condicionais, comparativas, consecutivas. F de final, T de temporal, P de proporcional, vamos embora lá, vai ser tranquilo, só revisando. Causais indicam o motivo, a razão do que ocorre na oração principal. Causa é um fato que faz com que o outro ocorra. As principais conjunções são porque, como, já que, visto que, uma vez que. Como chovia muito, não fui à escola. O fato de chover muito fez com que não fosse à escola. O fato de fez com que. Consecutivas. Consecutivas são aquelas que indicam a consequência, o resultado. Resultado é o mesmo que consequência. Então ele diz, as principais conjunções são o que, antecedido de tão, tanto, tal, de modo que, de sorte que, de forma que. Exemplo, gritou tanto que perdeu a voz. Esse que antecedido de tão, tanto. Então, toda vez que o que vier antecedido de tão, tanto, em geral, consequência. Então, normalmente é consequência. Tudo bem? Isso é só revisão de conjunções, você já sabe isso. Vai. Concessivas. Exprimem sentido de oposição, exceção, aceitar uma ideia oposta. As principais conjunções são embora, conquanto, mesmo que, ainda que, por mais que. As conjunções concessivas são aquelas que levam o verbo para o subjuntivo. Embora, conquanto, mesmo que, ainda que, por mais que. Embora chovesse. A concessão é um fato contrário, lembra? É um fato contrário que não impede que o outro ocorra. Foi à escola, embora chovesse muito. Então, o fato de chover muito é contrário a ir à escola. É um fato que não impede que o outro ocorra. Condicionais. Condicionais indicam a hipótese. Condição é hipotética. Ela pode acontecer ou não. Tudo bem? Elas indicam a condição, a hipótese para a realização de um fato. São elas: se, caso, desde que, contanto que. Uma coisa legal para você se ligar nas condicionais, você vai ver aí nas questões que eu trouxe de orações, a condição é sempre uma hipótese. E a oração principal, que é a oração que vem depois, ela traz uma ideia de possível consequência. Isso é top. A condição é uma possível causa. E a oração principal indica uma possível consequência. Se você pensar, a condição é uma possível causa. Se você dizer assim, se vieres, darei a festa, isso é uma hipótese. Mas se acontecer, vira causa. Digamos, você veio. Qual foi a consequência? Dei a festa. Então, você vai ver aí nas questões de concursos que as bancas perguntam isso de vez em quando. Elas pegam a oração condicional e perguntam se a oração principal é uma consequência da oração condicional. Por quê? Porque se a condição, que é uma hipótese, se ela ocorrer, haverá
uma consequência, ela é uma possível consequência. Muito top. Pegou? Show! Comparativas. Comparativas exprimem uma ideia de comparação entre dois termos. As principais conjunções são como, que, quanto. As comparativas, o único detalhe que eu quero que você observe é cuidado na hora de contar o número de orações quando são comparativas. Normalmente o verbo vem elíptico. Fique ligado, ó. É inteligente como o pai. Vou repetir. Quantos verbos há aqui? Quantos verbos há nessa frase? É inteligente é o primeiro verbo. Barra, como o pai é. Então, fique ligado. Na oração comparativa, o primeiro verbo vem explícito. O segundo verbo vem elíptico. A elipse do verbo é muito comum na oração comparativa. Tá bom? É muito comum na oração comparativa. Por isso, tome cuidado na hora de contar as orações. São duas orações, só que somente um verbo explícito, o outro está implícito. Porque é o mesmo verbo, para que vai repetir? Por isso que normalmente ele vem elidido, ele vem elíptico. É inteligente como o pai é inteligente, tá bom? É inteligente como o pai. 6. Conformativas. As orações conformativas indicam a conformidade de um fato com o outro, como conforme, consoante. Não compareceu, conforme se previa. Não compareceu, de acordo com o que se previa, em conformidade com o que se previa, né? Então, a ideia de conformidade. Finais. Finais indicam a finalidade, o objetivo, a fim de que, para quê, por quê. Comportaram-se para que não fossem castigados. Ora, esse para quê tem o sentido de a fim de que não fossem castigados. É conjunção final. Tranquilo, você só está revisando aqui as conjunções. Dria, então você está me dizendo que para resolver as questões de orações adverbiais é só saber conjunções? É isso que a gente está revisando. Daqui a pouquinho a gente vai entrar com tudo nas questões de orações adverbiais, mas você vai ver que o cara que sabe conjunções mata qualquer questão. Proporcionais. Proporcionais trazem ideia de proporção, relação entre duas ações em que uma delas acarreta mudança na outra. As principais são a medida que, a proporção que, ao passo que. À medida que o tempo passava, ia ficando mais preocupado. À medida que, quanto mais, quanto mais, menos, proporcional. Temporais. As temporais indicam o tempo. Momento em que ocorre um fato. Quando, mal, enquanto, desde que, logo que. Quando chegou, todos o aplaudiram. Esse quando é temporal, traz ideia de tempo. Tá bom? Tranquilo. O mais importante aqui é a gente classificar aí, você vai ver que no próximo, quando a gente for treinar aí com as questões, é que você vai ter dúvida. Agora você não tem dúvida nenhuma. Deixe-me aproveitar aqui uma dúvida ótima do Pedro. O Pedro Amorim. Deixa eu aproveitar que a aula está sendo gravada, mas essa dúvida é uma dúvida que ajuda todo mundo que vai assistir depois. Dri, o assim como é aditivo ou comparativo? Socorro. Pedro, o assim como pode ser as duas coisas. Pode ser aditivo, pode ser comparativo. Presta atenção, tem uma dica para você assim, matadora. Quando o assim como unir termos, ele vai ser aditivo. Em geral é aditivo. Quando ele une orações, em geral ele é comparativo. Então, se eu digo assim, ó, João, assim como José, chegaram. Esse ia tá somando. Os dois chegaram. Tá unindo termos, João e José. Agora, quando você diz assim, ó, João estuda muito, assim como o irmão, eu tô unindo orações. Estuda muito, João, assim como o irmão estuda muito. Então, vou repetir. Quando ele vem unindo termos, ele adiciona, tá? Então, isso te ajuda muito a matar a diferença do assim como aditivo, que une termos, e o assim como comparativo, que normalmente une orações, tá bom? Então, presta atenção, ali para mim tá tudo tranquilo, favorável. A gente tá na última classificação de orações. Eu vou printar isso daqui pra gente não ter que ficar
Gente do céu, eu preciso compartilhar. Acabei de receber uma mensagem muito top. Eu tenho que falar, desculpe estar gravando, mas eu vou falar mesmo assim, aproveito para vender o meu peixe. Acabei de receber um e-mail da Saraiva, meu Deus do céu, com uma lista de pré-venda, assim, absurda, em plena pandemia, né? A gente ainda está na pandemia. Uma lista de pré-venda, ou seja, a galera pressionando a Saraiva que não está quase mais imprimindo livro nenhum, porque a gente está no período complexo, imprimiu aí a minha nova edição da Gramática e acabou de me mandar uma mensagem. Obra, Gramática Comentada, finalmente disponível para venda. Pré-venda, lista de espera. A obra está disponível em pré-venda em algumas editoras. Segue o link. Ai, então é isso. 6ª edição já está e já vai para as grandes editoras do Brasil. Daqui a pouco vai estar na Amazon, etc, etc. Por enquanto, está na Editora do Direito. Foi a única que conseguiu pegar primeiro, tá? Beleza, tô feliz da vida. Eu ia só printar, mas eu não posso deixar de ler isso. Desculpe, mas para mim é uma realização. Imagine, gente, livro é como se fosse filho. Ó, então vamos embora lá. Agora vai. Então vamos lá, classificando as orações, usando o código. Printa aí o seu, que eu já printei o meu. Tô feliz da vida. Vamos. Então, 1, oração subordinada adverbial, causal. 2, consecutiva. 3, concessiva. 4, condicional. 5, comparativa. 6, conformativa. 7, final. 8, proporcional. 9, temporal. Vamos lá. Vai. Só classificar. O que você faria se ela entrasse por aquela porta? O que você faria se ela entrasse? Se ela entrasse é condicional. Código 4. Tudo bem? Se ela entrasse por aquela porta. Todo mundo me acompanhando, tá? Posso ir? Condicional, vai. É só para classificar as orações grifadas. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar o código ao lado para você poder enxergar. Antes que essa coluna fosse publicada, tomei a decisão. Antes que ela fosse publicada. Antes que, dá ideia de tempo. Quando? Antes que, temporal. Código 9. 3. Nossa aventura existencial terá mais ou menos chance à medida que esse chão for confiável. À medida que a proporção que, da ideia de proporção, né? À medida que, a proporção que, proporcional, código 8. 4. Conquanto estivesse descontente, não desistia do plano. Conquanto, embora, assim que... Perdão. Ainda que, conquanto é igual a embora, ainda que, mesmo que, dá ideia de concessão, é concessiva. Código 3, só colocando os códigos aí. 5. Segundo previu o economista, segundo, de acordo com, conforme, é conjunção conformativa. Conformativa, código 6. Show! As vendas subirão, uma vez que os juros baixaram. O fato de faz com que. O fato de faz com que. O fato de os juros baixarem vai fazer com que as vendas subam. Causal. 1. O fato de fez com que. 7. A comida era tão boa que todos silenciaram em volta da mesa. Esse que, antecedido de tão, tanto, é conjunção consecutiva, né? Normalmente o que antecedido de tão, tanto, é consequência. Consecutiva, código 2. As mulheres sempre são mais maldosas que os homens, mas que esse que está fazendo o quê? Está comparando. Repare, olha o verbo que está aqui, implícito. É como se eu dissesse, as mulheres são mais maldosas que os homens são. Esse que está comparando, oração comparativa, conjunção comparativa, código 5. Show! Faremos esforço para que não haja conflitos. Faremos esforço para que não haja conflitos. Esse para que é igual a fim de que, é conjunção final,
código 7. 10. Mal se sentou na mesa, assim que se sentou na mesa, logo que se sentou na mesa. Esse mal dá a ideia de assim que, logo que, é conjunção temporal, código 9. Mesmo que insista no pedido, mesmo que, ainda que, embora, esse mesmo que, tem valor concessivo, é conjunção concessiva, código 3. Show! Fechamos aí. No próximo bloco, a gente vai fazer o seguinte. Todo mundo aqui... Isso é tempo imediato. A Aline Campos está tão monstro. Gente, a menina já está um monstro. Que ela ainda falou assim, ó, na frase 10. É tempo e é tempo imediato. Que orgulho de você, Aline. Que ainda consegue ver as nuances do tempo. Todo mundo pegou? Tranquilo? Tá? Tranquilo? Todo mundo? Alguma dúvida? Foi muito rápido? Não? Falou, calma, professora? Não, né? Isso aí foi antes, né? Show. Adri, eu tenho essa gramática, é a mesma? É a mesma, só é uma nova edição. Não precisa comprar a nova edição, a gente sempre muda de uma edição para outra. Nesse caso, eu coloquei mais questões comentadas. A 6ª edição vai ter mais questões comentadas do que a anterior. As questões são atualizadas, mas a gramática, a 5ª edição tá maravilhosa. Não precisa comprar a 6ª edição, tá bom? Não precisa adquirir uma nova gramática, não, tá? Todo mundo pegou? Tranquilo? Show! Qualquer coisa, procura a gente lá que eu passo o link, tá bom? Show, então tá, vamos lá. Ó, agora vou jogar uma vinheta e a gente vai para... Olha o que eu vou fazer. Ainda hoje, pancadão de questões por bancas. Olha o que eu vou fazer. Eu coloquei aí VUNESP, então a gente vai resolver, porque essas questões são tranquilas. Então você vai começar com VUNESP, depois você vai, então ó, primeiro vídeo VUNESP, são vídeos curtos. Segundo vídeo, a OCP-FCC. Terceiro vídeo, FGV. Aí, causa e consequência no final, pancadão de causa e consequência. Depois CESP. Eu não sei se vai dar tempo de chegar a CESP de novo, mas vamos tentar. Então, vamos embora. São vídeos curtos por bancas. A gente vai começar por VUNESP, tá bom? VUNESP. Então, vamos embora lá. Dri, onde é que eu tô e para onde eu vou? Você está fechando o período composto. Você está estudando orações subordinadas adverbiais. Na aula que vem, a gente vai fazer orações reduzidas e aí fecha definitivamente esse módulo, tá bom? Então, vamos embora lá. Aproveita.